Ageu capítulo 2, versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Ageu, ele pregou a Israel depois que Israel voltou do cativeiro da Babilônia. Voltaram para a cidade de Jerusalém com a finalidade de reconstruir o templo, a casa de Deus. E eles começaram e lançaram o fundamento da casa, mas por causa das perseguições, eles pararam a obra, pararam a construção, e cada um foi cuidar da sua própria casa, da sua própria vida, dos seus próprios negócios. Então Ageu vem pregando uma palavra para despertar as pessoas, para voltar ao trabalho, para colocar a casa de Deus em primeiro lugar, para colocar ao Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia diz que então eles começam o trabalho na casa de Deus. Era agora o mês de outubro do nosso calendário, e o mês de outubro no nosso calendário era um mês de muitas festas em Israel. No começo do mês havia uma festa chamada Festa das Trombetas, depois havia o dia da expiação, havia a colheita de uvas e havia a festa dos tabernáculos. E apesar de toda a festa, apesar de tantos motivos para estarem alegres, na verdade o que estava acontecendo aqui era que depois que Israel começou a obra, bateu desânimo no coração deles, aquela vontade que dá de desistir, de parar de fazer aquilo que nós estávamos fazendo. Porque muitas vezes nós começamos bem uma coisa, nós começamos empolgados a fazer algo em nossa vida, nós nos dispomos, bom, eu vou fazer, mas uma coisa muito diferente é nós terminarmos aquilo que nós começamos. Geralmente, entre o período do começo e a conclusão na vida, nos nossos projetos, nossos planos, nossos negócios, geralmente é um caminho a percorrer, e nem sempre as coisas são fáceis. Havia pessoas idosas já em Israel, e que elas quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, eles eram crianças, e foram levados ainda na adolescência, quando eram crianças foram levados lá para a Babilônia, e agora 70 anos depois, 50 anos depois, eles voltam do cativeiro. E eles veem aquele lugar em ruínas, e eles então começam a se lembrar de como era o templo de Salomão, a glória daquela casa, aquela casa revestida de ouro, os metais, os instrumentos que os sacerdotes usavam de ouro e de prata, e então eles olham o lixo que havia ali naquele lugar. Depois de 16 anos que a obra estava parada, o mato cresceu, aquilo estava queimado, em ruínas, e bate o desânimo, e eles começam a falar: olha, eu me lembro de como era a casa no passado. Isto que nós vemos agora não é nada aos nossos olhos. Então o profeta Ageu vem pregando novamente a sua segunda mensagem para despertar as pessoas. Ele fala no versículo 3, olha, vocês que viram a casa antiga, essa casa que vocês estão vendo agora, não é nada diante dos seus olhos.
Às vezes é assim que nós vemos as coisas, nós olhamos para o que já foi, e nós pensamos, nós nunca vamos conseguir ser o que nós já fomos. Nós éramos felizes antes, agora é difícil nós começarmos do zero, é difícil nós nos levantarmos. Eu tomei um baque na minha vida, é difícil eu recomeçar, é difícil eu me animar para fazer as coisas. Este era o sentimento que eles tinham. E aqui no texto, várias coisas aconteceram para aumentar o desânimo no coração daquelas pessoas, e que muitas vezes também em nossa vida causam desânimo em nós. A primeira delas foi a comparação. É comparar as coisas. Os velhos falavam: olha, minha gente, se vocês vissem como era o templo de Salomão, isto aqui não é nada, isto aqui que nós estamos fazendo, nós vamos fazer um templo pequeno, não tem como comparar, sabe? O templo de Salomão era majestoso, e às vezes as comparações, elas abatem o nosso coração. É você olhar para alguém que conseguiu uma coisa grande, e você fala: eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou alcançar o que aquela pessoa alcançou, eu nunca vou ser como aquela pessoa. Eu não preciso querer ser a outra pessoa, eu preciso querer ser eu mesmo. Deus me criou com um propósito, cada um de nós tem uma função diferente na vida, e o importante é eu ser fiel a Deus naquilo que o Senhor me chamou para fazer. A obra começou em setembro, e agora menos de um mês depois, com tantas festas e tantas paradas, as coisas não estavam andando como eles começaram entusiasmados. E às vezes, quando as coisas não estão andando como nós imaginávamos que elas deveriam andar, nós ficamos desanimados. Olha, acho que é melhor eu desistir, acho que é melhor eu deixar para lá, foi um sonho tolo que eu tive, eu fiquei empolgado, mas as coisas não são bem assim, eu nunca vou chegar naquele lugar. Também eles não tinham recursos, não tinham ouro, não tinham prata, não tinham material que os judeus tinham na época de Salomão. O fato de nós não termos, o fato de nós pensarmos: eu não tenho recursos para fazer, eu não tenho dinheiro para fazer, às vezes abate o coração das pessoas. Outra coisa, eram as críticas, a oposição. As pessoas que vêm falar o porquê não vai funcionar, os pessimistas. Sempre vai haver alguém pessimista por perto de você, que vai falar porque aquilo não vai dar certo. Sempre vai ter alguém, as mesmas pessoas que desanimaram a construção 16 anos atrás, agora elas estavam lá novamente falando: olha, não vai dar certo, não vai dar certo, esse projeto é um projeto que vai fracassar, esse projeto vai morrer logo. Tudo isso era motivo para desistir. Sabe, o abatimento do coração, o pensamento de que não vai dar certo, a oposição, é o diabo, são lutas externas, são lutas internas, são comparações, são olhar para o outro que tem sucesso e o meu negócio não está dando certo. São coisas para desanimar, é a crise, é a economia, é o vizinho que falou que não tem solução, são os gigantes da terra, é quando a gente vai invadir a terra, mas a gente olha para a terra e a gente só vê gigantes. Olha, a terra é boa, mas na verdade eu só consigo ver gigantes. As pessoas que estão lá são gigantes, as cidades são grandes e são fortificadas, não tem como nós avançarmos, não tem como nós irmos. Pastor, você não entende, a economia está difícil, o desemprego
desemprego está difícil, não tem como nós avançarmos, não tem como nós conseguirmos, sabe, não tem como eu crer no impossível, não tem como eu passar as barreiras. O problema está no versículo 3, vocês veem agora esta casa, o que é isto aos teus olhos? Sabe, o presente não é nada. É por isto que o apóstolo Paulo falou, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam, porque as coisas às vezes que aconteceram na nossa vida lá no passado, elas nos prendem e nos impedem de sonhar, de crer nas promessas de Deus em nossa vida, para o hoje, para o amanhã. Mas a Bíblia diz que o profeta Ageu, ele vem pregando, e ele fala 3 palavras para eles, para que seria o antídoto do desânimo, que seria o remédio para acordá-los. A primeira palavra que ele fala no versículo 4 é: seja forte, seja forte. 3 vezes ele fala esta palavra: seja forte Zorobabel, o governador, seja forte Josué, o sacerdote, e todo o povo, seja forte, seja forte. Ele está falando sobre atitude que você tem que tomar na sua vida, atitude que você precisa tomar quando você não enxerga nada, atitude que você precisa tomar quando a única coisa que você consegue enxergar com os olhos naturais são os escombros. A atitude, ela determina quem vai ser vencedor e quem vai ser perdedor. É o que ele fala, a segunda palavra: ser forte e trabalhai. Sabe por quê? Porque a atitude é importante, mas a atitude sem ação não leva você a lugar nenhum. Você até pensar: olha pastor, eu creio em Deus, eu creio em milagres, eu creio na Bíblia, mas se você ficar na tua casa, sentado, assistindo televisão, não vai acontecer nada. A vontade é importante, mas se não tiver ação, os planos são importantes, mas se não colocar o pé no chão, se não sair do barco, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe, meu amado, nós podemos na nossa vida ficar a vida inteira dando desculpas porque aquilo não vai dar certo. Tenha coragem, faça alguma coisa, trabalhe. E diz: não temas, no versículo 5, porque eu sou convosco. Eu sou convosco. Se você sabe que você tem a Deus com você, por que você vai ter medo? Se o Senhor está conosco, a Bíblia diz: quem é que pode ser contra nós? Nós não temos recursos, mas o Senhor está conosco. Ele usa várias vezes aqui o nome do Senhor que ia para as guerras. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, é que fala com você. Você está enfrentando os inimigos, mas o Senhor dos exércitos está com você. A batalha é grande, mas o Senhor dos exércitos está com você. Você não vê uma saída, mas o Senhor falou: eis que eu estou convosco, o meu Espírito habita em vós, diz o Senhor dos exércitos. Não tenha medo do inimigo, eu estou com você. Não tenha medo das circunstâncias, eu estou com você. Não tenha medo se há barreiras, eu estou com você. Não tenha medo das pessoas que falam que é impossível, eu estou com você. Quando o Senhor está em um negócio, não existe impossíveis, meu amado. Quando o Senhor está conosco, não existe barreiras intransponíveis diante de nós. Era isto, Deus falou para eles: não tenham medo. Uma das preocupações das pessoas é com o dinheiro. Talvez sejam as maiores preocupações das pessoas. As maiores preocupações de igrejas. Nós precisamos de dinheiro para comprar prédio, nós precisamos de dinheiro para pagar as coisas, nós precisamos de dinheiro para pagar TV. Você precisa de dinheiro para pagar a prestação da casa, do carro, aluguel. Você precisa de dinheiro para manter a tua família. E quando há pouco dinheiro, muitas vezes o que vem são as preocupações, porque nós
não temos, porque nós não temos de onde tirar, nós não temos o que fazer. Era a preocupação deles. Nós não temos prata, nós não temos ouro, como é que nós vamos fazer esse templo? E Deus estava dizendo para eles: olha, a prata é minha, o ouro é meu, eu que criei todas estas coisas. Nas mãos de Deus está o poder, nas mãos de Deus estão os recursos. Eu não tenho que ficar preocupado com os recursos, eu preciso saber o que é que Deus quer da minha vida, e Deus vai prover os recursos, meu amado. O Senhor não falou que se nós buscássemos o seu reino e a sua vontade em primeiro lugar, o comer, o beber e o vestir, Ele iria prover, Ele iria suprir. Então por que é que nós andamos preocupados e ansiosos quanto ao comer, ao vestir, ao beber? Jesus falou: olha para os pardais, olhe para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, no entanto eu digo que não cai um pardal sem que o vosso Pai saiba daquilo. Ele sabe. Olha para os lírios do campo. Eu digo para vocês que nem Salomão, o homem mais rico do mundo, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Sabe que vocês são mais importantes para Deus do que pardais? Sabe que vocês são mais importantes para Deus do que lírios no campo? Então por que é que você fica preocupado e apavorado? Por que é que você fica olhando para os escombros, ao invés de olhar para Deus? Eu não preciso ter medo, eu posso confiar em Deus, e Deus é o meu guardador, Deus é a minha proteção, Deus é a minha fortaleza, Deus é o Senhor da minha vida. Não cai um fio de cabelo se o Senhor não permitir, não vai acontecer nada se o Senhor não permitir. Sabe, meu amado, é isso. Eles estavam tão apavorados e tão desanimados, que não vai dar certo, não vamos conseguir, porque eles estavam olhando para os escombros ao invés de olharem para o Senhor, estavam olhando para os gigantes ao invés de olharem para o Senhor. Deus falou para eles: eu sou o dono do ouro e da prata, eu vou chacoalhar os céus e a terra, eu vou abalar os reinos, e os reinos vão vir trazer e encher de glória esta casa, porque nas mãos do Senhor está a força e o poder, meu amado. E a glória desta última casa será maior ainda do que a primeira casa, diz o Senhor dos exércitos. O problema é que nós vemos as coisas de maneira diferente do como Deus vê as coisas. Para eles a glória da casa estava no ouro, para Deus a glória da casa estava na presença. Sabe, naquele templo de Salomão, a nuvem desceu lá. Quando os sacerdotes foram entrar naquele lugar, eles não conseguiram naquele dia que Salomão consagrou o templo ao Senhor. A Bíblia diz que os sacerdotes caíram por causa da glória do Shekinah que estava lá. A nuvem encheu a casa. Deus falou: a glória desta casa que vocês vão fazer vai ser maior do que a da primeira. Não era por causa do ouro, mas porque neste templo de Zorobabel, mais de 500 anos depois, na verdade não era a nuvem que iria estar lá, mas o Filho de Deus iria entrar por aquelas portas e pregar a palavra ali naquele lugar, e curar os doentes ali naquele lugar. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Deus falou por causa disto, porque não era apenas uma nuvem que iria estar ali, mas o Deus criador de todas as coisas iria virar um homem e entrar naquele lugar, e a glória do Senhor iria estar naquele lugar, e as pessoas iriam falar: nós nunca ouvimos alguém pregar como este homem pregou, nós nunca vimos alguém com tanta autoridade como este homem tem.
Olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus está dizendo, olha, o amanhã vai ser melhor do que o que vocês viram no passado. Se o passado foi bom, eu digo para vocês que o futuro vai ser melhor do que foi o passado. Vocês estão olhando para o passado e pensando, eu não vou conseguir nada no presente, mas eu, o Senhor dos Exércitos, estou dizendo para vocês, que a glória da segunda casa vai ser maior, o futuro vai ser melhor. É sempre assim, querido, que Deus quer fazer conosco. Não importa o que nós passamos hoje, eu tenho que sempre acreditar. Às vezes mesmo no meio das lutas eu tenho que aprender, porque às vezes quando eu não tenho, é que eu preciso aprender a andar pela fé, porque quando nós temos, é fácil eu falar, eu tenho fé e eu creio em Deus, mas eu tenho que falar que eu tenho fé e creio em Deus, quando eu não tenho. O amanhã vai ser melhor, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa, e ali eu vou dar paz.